a prevenção. Prevenção que é a palavra-chave, né, doutor? Prevenção que é, quando se fala em dengue, a gente sempre, através aqui das nossas campanhas, né, a gente está sempre levando no ar aqui os spots, batendo em cima realmente da prevenção, até porque o senhor trouxe aí como que é o quadro depois que a pessoa está doente, o quão complicado é. Então, aquela velha história, já batida às vezes, mas que tem que ser falado sobre a questão da prevenção, que é o maior caminho, né? Até porque o senhor tem os dados aí da dengue, a situação atual da dengue, a coisa é grave, né? Infelizmente, o número de casos aqui em Paysandu, e são dados que nós temos da parte da epidemiologia daqui da cidade, até o dia de ontem que foi apurado, nós já tínhamos aqui notificados 268 casos e confirmados mesmo 43 casos, já que veio os exames de Curitiba já confirmando realmente 43 casos. Ou seja, é um número realmente alto mesmo. E repito, eu falei no início, né, comparado a cidades maiores, por exemplo, como Sarandi, onde o número de casos, de notificações estão em torno aí de 120, mais ou menos, e o número de casos confirmados mesmo por volta de 20. Nós estamos já com o dobro de casos confirmados e o dobro de casos notificados. Vale lembrar aqui que casos notificados são diferentes de casos confirmados. Notificados é quando o paciente está com sintomas e nós estamos pedindo os exames para confirmar a dengue. E confirmado quando realmente já retornam esses exames e mostrando mesmo que o paciente veio a ter a dengue. Uma coisa muito importante para passar para todos os ouvintes são os locais onde estamos tendo a maior quantidade de casos. Em especial, tenho que frisar para todos, é aqui no Pioneiro, o Bela Vista, o Alvorada e o Guanabara. Todos esses bairros são os mais acometidos pela dengue aqui em Paysandu. Já de casos de dengue, não de infestação do Aedes. Ou é uma coisa que está relacionada ao... Na realidade, de casos notificados. Casos notificados. E a partir desses casos notificados que nós tentamos tomar as atitudes epidemiológicas contra o mosquito. Então, pela essa quantidade maior de casos nessas regiões, a gente acaba realocando uma quantidade maior de agentes de saúde, de agentes da dengue, do fumacê, passando exatamente, em especial, nessas áreas. Isso não quer dizer que não irá passar em outros bairros, isso quer dizer apenas que temos que priorizar alguns que estão tendo um maior número de casos. Até que foi uma ligação aqui que a Leni, lá do Jardim Canadá, ligou para cá, perguntando sobre essa questão do fumacê, realmente, que passou no Canadá e no Canadazinho não. Deve ser porque o índice lá do Canadá deve estar mais alto, né? E o fumacê também seria de bom grado que nem precisasse ser usado, né, doutor? Porque o fumacê, ele é uma medida assim paliativa, ao extremo, né? É uma medida paliativa ao extremo. Ajuda um pouco, mas não é a partir dele que nós conseguiremos evitar os casos de dengue. E funciona como uma espécie de repelente, ele vai atuar em cima dos Aedes que estão circulando no ambiente naquele momento. Isso não quer dizer que ele vai matar as larvas de Aedes, que são o que nós temos medo mesmo. Lembrando, pensando já a nível biológico, do Aedes mesmo, cada fêmea, quando ela vai ter a postura, quando ela vai eliminar os ovos, ela consegue eliminar de 200 a 300 ovos. Isso é uma quantidade muito grande. Ou seja, mesmo você matando uma fêmea que está no ar, se ela por acaso depositou seus ovos antes, ela já tem mais 200 aí para que eclodam dentro em breve e que venham a poder transmitir a doença para todos. Pernilonguinho, hein? 200 ovos. Agnaldo, você quer fazer alguma questão ali? Perguntar sobre... Pergunta ali. Doutor, a gente vinculou aqui no programa, inclusive eu pesquisei na internet, tem uma informação a respeito do repelente. O repelente, algum tipo de repelente específico ou qualquer tipo de repelente pode ajudar no caso da pessoa que já está infectada de não passar a doença novamente aí para o mosquito? Bem, a questão, Agnaldo, do uso de repelentes, ele é algo similar ao fumacê.
Ou seja, é algo apenas para ajudar. Ele não vai evitar a doença, ele não vai ser o nosso foco de base para conseguir diminuir o número de casos. Realmente, eu recomendo para todas as famílias que tenham alguns repelentes. Hoje, praticamente todos os repelentes eles ajudam a evitar, a repelir realmente o Aedes aegypti. Entretanto, não é por aí que uma família deve se preocupar com eles, com seus filhos, para evitar contrair a dengue. O maior foco, a forma que conseguiremos vencer essa doença vai ser com, no caso, o cuidado com suas casas, evitar a água parada a todo custo. O combate à larva do mosquito. É dessa forma que nós iremos vencer. Tá? O repelente é apenas uma forma de ajudar. Doutor, o ouvinte que está em casa, de repente, o senhor falou dos sintomas. Alguns desses sintomas são muito parecidos com o da gripe, né? Qual que é a recomendação para que a pessoa, quando ela começa de repente a sentir esses sintomas e a preocupação de repente que esteja com dengue, qual que é a recomendação da autoridade de saúde? Imediatamente já procurar um posto de saúde? Né? A recomendação é que procure o atendimento médico. Esse atendimento médico, a nível de SUS, inicialmente ele se dá a nível de posto de saúde, né? Alguns casos mais graves serão encaminhados ao hospital, mas basicamente procure atendimento médico. E quais são os sintomas? Eu sei que todo mundo já escutou, mas não custa nada frisar novamente. Inicialmente, o paciente vai desenvolver febre alta. Por favor, comprem, tenham em casa um termômetro, ele é muito importante para todos. Verifiquem, a febre da dengue é 38,5 para cima. Alguns livros falam até 39 e 40 graus. Essa é a febre da dengue. Não é aquela febre que deu uma horinha e já parou. Ela continua. Ela não quer ir embora. Ela está direto. Você tomou dipirona, tomou paracetamol e continua lá, tendo ainda uma febre. Pode até diminuir, mas continua. Associado a isso, muita dor no corpo. Parece que o paciente levou uma bela de uma surra. Muita dor nas articulações, dói em todas as juntas, junta das mãos, dos ombros, joelhos, em especial as maiores, joelhos, cotovelos, são muito acometidas. A dor atrás dos olhos, muito comum. Então o paciente está vindo com tudo isso, com a febre, com a dor atrás dos olhos, com a dor no corpo, com a dor nas juntas. Alguns pacientes podem ter dor abdominal, em especial crianças. Cuidado com as crianças. Criança não fala, não chega para a mãe e fala que está com dor atrás dos olhos. Elas não têm muito essa capacidade, né? Mas vai estar com a febre, gente. Outra coisa que pode acontecer é a falta de vontade de comer. Quando eu estou falando tudo isso aí, tem muita gente que vai achar que parece que está com uma gripe. A diferença básica é o seguinte: na gripe você ainda vai ter a famosa coriza, que é o nariz escorrendo, você vai ter os espirros, tá? São sintomas que você não vai encontrar na dengue, basicamente, são esses. São sintomas respiratórios que nós chamamos. Então, toda vez que o paciente tiver esses sintomas que eu relatei, procurar o atendimento médico o quanto antes. É muito importante. E frisando que dengue, o tratamento é repouso, muita água mesmo, e os sintomáticos. Daí deixa por parte do médico para passar isso aí para vocês. E necessariamente a pessoa tem que ficar no hospital? Não é necessariamente ela vai precisar ficar no hospital. Quando o paciente chega para o médico com um quadro que no caso nos parece com dengue, é feito na realidade uma avaliação do paciente. Ele primeiro passa, né, além de ter os sintomas todos, além de ser notificado já de imediato, ele de imediato passa por uma prova, chamada prova do laço. Essa prova, esse teste, esse exame é feito no posto de saúde, por exemplo, né? Aqui no Pioneiro Novo nós fazemos isso, como todos os pacientes que passam por mim têm sinais para dengue. E a partir da prova do laço nós conseguimos já identificar, direcionar esse paciente. Quando é negativo, a gente já pensa em deixar esse paciente a nível de tratamento ambulatorial mesmo. Quando ela vem positiva, né, é um teste simples, calma pessoal, é um teste bem simples, é um teste que é feito com um aparelho de pressão mesmo.
É como se a gente fosse verificar a pressão, só que a gente deixa aquele aparelho que pressiona, a gente deixa pressionado o braço por mais ou menos uns 5 minutinhos, e daí a gente acaba identificando se surge ou não pintas avermelhadas numa região do braço, e a partir da quantificação dessas pintas a gente consegue identificar se é positivo ou não. Se o teste vir positivo, aí sim, aí nós temos que começar a tomar cuidado com esse paciente. Ele pode vir a desenvolver uma dengue hemorrágica sim, tá? Nesses casos, o protocolo nacional informa o seguinte: o paciente deve vir a ser internado por pelo menos 24 horas, aonde deve ser feito exames de rotina para se identificar como que está indo, em especial nível de plaquetas e nível de hematócrito. Aí é uma parte mais médica, mas aí nós temos que ter, no caso, o cuidado com esses pacientes. Alguns, a grande maioria, vai embora com 1 ou 2 dias de internação. Entretanto, outros podem desenvolver uma forma mais grave, e é esse que nós temos alguns casos que alarmam a população. O resultado desse exame para comprovar, ele está sendo demorado ainda? O resultado, acho que seria feito no LACEN, né? Sim. Esse resultado ele demora, sim. Tá? Esse resultado, para o tipo de dengue que for, confirmando a dengue, é um exame muito importante para todas as formas de prevenção de saúde, para todas as secretarias de saúde. Quem sabe não seja tão importante diretamente para o paciente, mas lembrando que ele pode vir a contrair novamente a dengue. E o resultado desses exames vai nos direcionar à forma de abordagem da dengue, a nível do município. Vou tentar traduzir. Esse resultado de exame, normalmente ele só sai quando o paciente já está bom. Doutor, e por que eu tenho que fazer então esse exame? Basicamente porque é o seguinte: porque hoje você ficou já bem da dengue, mas quem sabe amanhã, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, você pode vir a contrair novamente. E esses dados é que nos vão, no caso, direcionar a forma que nós teremos que atuar na cidade. Então isso é muito importante, sim. E quem sabe hoje você pegou dengue e não quis fazer, e quem sabe um filho seu pode vir a contrair amanhã, e esse resultado poderia ser fundamental para não vir a pegar a dengue num outro familiar seu. Então ele é muito importante, sim. Doutor, existe a possibilidade de a pessoa ter contraído os quatro vírus? Tem como identificar? E se identificado a pessoa que contraiu, um exemplo, acredito que é muito difícil de a pessoa pegar 4 vezes um vírus diferente do outro, mas se isso ocorrer, a pessoa está totalmente imune da dengue? Não. Não? Não. Infelizmente, a gente já percebeu em alguns estudos que existem algumas mutações desse vírus. Ainda são características típicas de cada subtipo de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Entretanto, já tem algumas pequenas mutações. E isso está dificultando muito a questão do surgimento da vacina. 2 fatores. Primeiro, a quantidade grande de subtipos. E o segundo, já essas possíveis pequenas alterações devido a mutações. A questão de um paciente ter contraído os 4 subtipos é algo que pode vir a acontecer, só aumenta a chance dele de sempre ser uma forma piorada, né? E normalmente um paciente que contrai mais de uma vez ou subtipos diferentes é mais comum para pessoas que trabalham ou que fazem muitas viagens, né? Então saem daqui, vão lá para o norte do país, de repente foi para o sul, de repente foi para o sudeste, de repente foi para o centro-oeste. Em especial caminhoneiros, nós temos muitos receios com os caminhoneiros e a maior parte dos casos de problemas com a dengue se deu por pessoas que eram de alguma forma viajantes mesmo, né, nesse sentido. Caminhoneiros, músicos, entre outros. O mosquito da dengue então está sempre com um passo à frente aí. Por enquanto sim, mas estamos trabalhando para que venhamos a vencê-lo dentro em breve. É isso aí, estamos conversando aqui com o Dr. Silvio Almeida de Lima, da equipe do PSF, que o senhor atende aqui no posto de saúde do Pioneiro, né? Exatamente. Está trazendo para a gente aí, trouxe informações aí com relação à dengue, principalmente focando na questão da prevenção, né? Acho que a pergunta aqui da Lene já foi respondida. Ela tinha perguntado sobre a questão de que ela já pegou uma vez, né? Se ela pegar de novo, qual o risco de ser hemorrágica, né?
o senhor já tinha comentado, mas pode reforçar também isso aí. Sim. Então, respondendo a pergunta da ouvinte, quem já pegou uma vez aumenta realmente um pouco o risco de desenvolver uma dengue hemorrágica numa segunda vez. Entretanto, esse risco tem algumas variáveis, tem outras coisas que a gente tem que pensar. Se o paciente fez uso de algum tipo de anticoagulante, em especial AS ou algum tipo de anti-inflamatório, ou se por acaso é um paciente que tenha muitas comorbidades, muitas doenças. Aquele paciente que, por exemplo, já sofreu um infarto, um derrame, tem uma diabetes completamente desregulada, isso aumenta, piora realmente as chances dele. A imunidade é um agravante. A imunidade é um agravante, com certeza. Tá aí. Se cuidar aí, Lenir, ela falou que ela tem bastante imunidade baixa. Tem que se cuidar então. Doutor, para a gente finalizar aqui, né, a gente já estourou um pouco o tempo aqui, mas o assunto é tão pertinente que a gente avança. Um resumo básico aí, então, assim, o senhor como cidadão preocupado com a cidade, um resumo básico assim, puxa a orelha do povo agora. Bem, realmente como cidadão, como uma pessoa que se importa muito com o povo de Paissandu, a minha orientação é: façam tudo e mais um pouco para que venhamos a vencer essa doença. Quando estiverem passando por um terreno baldio que está com foco, que vocês consigam identificar que no caso tem ali água parada, virem aquilo ali, não fiquem esperando que daquele local surja um novo Aedes que venha picar todo mundo. Quando virem algum lixo no chão, peguem esse lixo. Sua casa, cuide da sua casa realmente, evite a água parada a todo custo. Quando a gente fala água parada, todo mundo só pensa no pratinho que está lá da planta, só que nós temos outras coisas também importantes. Tem vezes que é um balde que está lá parado. Essa água parada não precisa ser de tanto tempo assim. Tem vezes que é um potinho de margarina que a criança brincou e acabou deixando lá no quintal. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Converse com seus vizinhos. Todo mundo precisa colaborar. Tem vezes que o foco pode estar vindo do vizinho e você pode estar contraindo, ou seu filho pode estar contraindo. Esse é o maior recado para todos. Tenham cuidado. Façam a sua parte. Não fiquem esperando só que tudo irá cair do céu. Para vencer essa doença, todos nós teremos que unir as nossas mãos e trabalharmos juntos. Tudo bem? É isso aí. A gente agradece então aqui a presença do Dr. Silvio, está também a Marlene Boza, né? Também aqui do postinho. O pessoal que está fazendo. A gente vê então que está sendo feito um trabalho aí, principalmente educativo, um trabalho de orientação. E a responsabilidade está nas mãos de todos nós, com certeza. Obrigado, Dr. Silvio. O espaço está sempre aberto aqui no programa e na Rádio Pioneiro para quando ele quiser trazer aí mais algumas informações para a gente.